Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo depende do horário que você vai estar vendo esse vídeo no canal. E assim, essa aqui é uma prévia, estou fazendo uma live pelo Facebook e vou falar sobre um assunto interessante que envolve esses elementos aqui, no caso os dois machados, a tocha, a estrela e a mangueira com 3 elos, que por coincidência é a analogia do acróstico que nós usamos no símbolo dos bombeiros. E o que acontece? Baseado em cima de bastante pesquisa que eu andei fazendo ultimamente, eu falei, bom, eu vou fazer um videozinho rápido, só para tentar dar uma alusão, fazer as pessoas pensar um pouco sobre nome bombeiro. Tem um vídeo aqui no canal que fala só o porquê que bombeiro tem esse nome. Para quem não lembra, tem a ver com Dom Pedro II, quando ganhou do rei de Portugal aquelas bombas manuais. Então quem operava a bomba era bombeiro. Então, por esse motivo, o nome. Quando nós falamos em situação de bombeiro, nossa origem da palavra bombeiro aqui no Brasil é por causa de Dom Pedro ter implantado aqui no dia 2 de julho de 1856 a profissão bombeiro. Ok? Os atributos do bombeiro, ou seja, o bombeiro, ele existe para preservar a vida, o meio ambiente e o patrimônio. A questão é, nos Estados Unidos, os bombeiros são chamados de firefighting, ou combatentes de fogo. Os que atuam no resgate são chamados de paramédicos. Na Alemanha, eles são chamados de Feuerwehr. Já na Itália e na França, são chamados de pompieri ou pompier. Traduzindo, cada lugar chama o bombeiro de uma forma diferente. A questão é, nos primórdios, os primeiros bombeiros da história que eu consegui rastrear, eles eram cavaleiros hospitalários, que eles eram ex-cavaleiros templários, que por algum motivo ou alguma ordem, eles não queriam mais fazer mal ao próximo. E porventura, por sua vez, ganharam autorização do Papa, da época, de poder entrar no campo de batalha sem o uso de uma arma, e que se eles fossem feridos durante o seu trabalho de resgate, os que feriram eles deveriam se entregar. Olha que da hora. E o Papa, na época, exigiu que eles não usassem mais a Ordem de São Jorge, que era uma cruz vermelha no peito. Então eles entravam de branco, com a cruz vermelha no peito, mas não a cruz de São Jorge. Eles entravam com essa daqui, ó, que é a cruz de Malta. A cruz de Malta foi para onde? Foi para onde não? Malta é uma ilha na costa da França, para onde os bombeiros foram morar. Que na verdade não é chamado de bombeiro, é chamado de hospitalários, os primeiros socorristas. E esses caras foram para Malta, porque por ordem do Papa na época, eles não queriam o cara que estava treinando para combater próximo do cara que estava se ligando a combater. Então, quando eles foram mandados para a costa da França, em Malta, eles ficavam lá e quando ia haver um combate, eles se prontificavam a ir ajudar. E eles não olhavam se era um amigo ou inimigo, eles simplesmente ajudavam. Então, os primeiros socorristas são descendentes direto, profissionalmente falando, dos cavaleiros hospitalários. Desmond Doss, um estadunidense, que participou inclusive de combates no Japão, e ele entrou no campo de batalha sem portar uma arma. E a única vez que ele utilizou uma arma foi para poder fazer uma padiola e transportar o seu parceiro de combate, um sargento. E ele ficou conhecido como um soldado, um dos poucos no exército americano, até hoje na história, que teve essa coragem de entrar no campo de batalha e não portar uma arma. E ele ganhou, ele era um objetor de opinião, ganhou esse direito e ele foi. Então a Igreja Católica, acho que 2 anos depois que ele morreu, consagrou ele como um dos últimos cavaleiros hospitalários. Bacana, né? E o que acontece? Quando a França estava com o poder de Napoleão, tivemos algumas tretas lá envolvendo países da Europa. Até que Napoleão expulsou todos os cavaleiros hospitalários de Malta. E o que acontece? Eles se espalharam pela Europa. E como que eles se identificavam? Porque eles utilizavam a cruz de Malta em suas vestimentas. Por esse motivo, quando existe um ato de bravura, que alguém coloca a vida em risco e salva o próximo, fora a estrela de prata, eles também são condecorados com a Cruz de Malta.
A Cruz de Malta é a maior simbologia sobre os cavaleiros hospitalários, que outrora tinha sido templário e que por algum motivo saíram da Europa, da Europa não, saíram da região da Itália, do Vaticano e foram morar na costa da França. E assim, eles ficaram lá até serem expulsos por Napoleão Bonaparte e por sua vez, depois que eles foram expulsos, eles se espalharam pela Europa e pelo mundo. É dito que todo ser humano que tem a vontade de ajudar o próximo, ele é um cavaleiro hospitalário, é um templário, ó que chique. É até bacana de falar. Nessas ordens dos hospitalários, nós tínhamos inclusive, esse aqui é o anel da ordem de São Bento. É um dos que faziam parte dessa ordem. E quando nós falamos em templários, hospitalários, não em nível religioso, só por questão de conhecimento, nós temos São Floriano, que é um dos protetores do Santos Protetor do Bombeiro. O mais conhecido, mais famoso deles é São Patrício, que inclusive nesse dia os caminhões verdes do Corpo de Bombeiros dos Estados Unidos, eles fazem uma volta, né, nos grandes centros, em homenagem a São Patrício. Então, como eu falei no comecinho, vamos à analogia da simbologia dos bombeiros que nós temos. Para quem não sabe, esses dois machados aqui, um representa a força e o outro representa a precisão. Então, se você tem ele no seu peito do lado esquerdo, indica que você está disposto e que com certeza você tem força e precisão. As mangueiras que são utilizadas para o combate a incêndio, elas possuem esses 3 elos, porque cada elo ele indica aqui um combatente, um chefe de linha, um segundo homem, um terceiro homem. Então os 3 elos eles simbolizam a quantidade de homens para fazer um combate eficaz com o uso de mangueiras. E por sua vez, nós temos a tocha, que na época de combate, na época de guerra, era a maior simbologia de paz. Quando uma tocha passava no campo de batalha, junto com os 2 bandeirantes, cada um com a flâmula de acordo com o rei que representava, eles passavam com uma tocha, mais 2 cavaleiros, cada um com a bandeira, e eles conseguiam parar uma batalha por dias ou até mesmo décadas, ou encerrar uma batalha. É a mesma tocha que você vê nos Jogos Olímpicos, quando as pessoas rodam o mundo inteiro com a tocha informando, vamos parar as guerras, vamos celebrar os Jogos. E por fim, isso aqui, a estrelinha. A estrela ela é uma representação direta sobre a quantidade de vezes que um bombeiro está disposto a auxiliar o próximo. Para auxiliar o próximo, o bombeiro ele tem que ter a mesma quantidade de vontade que as estrelas no céu. A quantidade de estrelas no céu ela é infinita. Confere? Então, a estrela, ela por muito tempo, ela era dita que era uma referência ao militarismo. Não é. Era a referência à infinidade. Infinitas. Então, é essa a quantidade de vezes que o bombeiro está disposto a auxiliar o próximo. Por infinitas vezes. Como eu falei da Estrela da Vida, quase agora, Estrela da Vida não, a Cruz de Malta. A Cruz de Malta, ela é esse símbolo aqui, ó. Que é, normalmente ela tem aqui essa aqui, que eu desenho na escola CPB-CESP. Ela tem um hidrante, ali em cima ela tem a Estrela da Vida. Aqui o ano de criação dos bombeiros civis aqui no Brasil. E por fim aqui está bem apagadinho, mas é uma escada e um croque. Essa Cruz de Malta, ela é o maior símbolo de referência aos bombeiros. Então ela é baseada em cima da Cruz de Malta para ter uma referência aos hospitalários. Esse círculo grande aqui no meio, vermelho, ele é chamado de aliança. Semelhante àquela que, após o dilúvio, Deus mandou um arco-íris, né, que era uma aliança com o homem, que não acabaria mais o mundo em água. Mas essa aliança, esse círculo ali, ele representa a sua determinação, o seu comprometimento. A aliança serve para selar um compromisso. Então essa aliança é a que você faz quando você resolve ser bombeiro. Indiferente se ser militar, civil, concursado, voluntário, indiferente do bombeiro que você venha a ser. Então a analogia sobre esse símbolo é uma história que por muito tempo eu tinha pensado em fazer esse trabalho, contando um pouco da história, porque muitos não conhecem. Eu agradeço a cada um que perdeu o seu tempo aí, seus minutinhos, ou ganhou seus minutinhos aqui sobre conhecimento. Espero que quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve, canal no YouTube Instrutor Santos. Deixa o seu like ajuda pra caramba. É só achar lá o pontinho aqui embaixo, ó, o joinha, dá like pra nós. Se você gostou e tem amigos que você gostaria dessa informação, compartilha com eles. Eu fico grato, primeiro, em compartilhar com vocês o conhecimento,
E segundo, em ver que existem pessoas atrás de conhecimento. Tranquilo? Um abraço, tchau, obrigado.